Shabbat Shalom, igreja. Tudo bem? Olá. Deixa eu olhar para todo mundo. Boa noite. Graça e paz. A paz de Deus, irmãos. Tudo bem? Uma pergunta bem, assim, só de curiosidade mesmo. Tem alguém aqui que nunca me viu, não sabe quem eu sou, nunca me viu mais gordo ou magro? Levanta a mão. Já viu gordo, já viu mais magro, né? Não, mas viu as duas. Mas tem gente que nunca me viu. Tem alguém que nunca me viu, não sabe quem eu sou? Ok. Sou Fernando Gaspareto. Se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, depois do culto a gente bate um papo, conversa. Pode ser? Amém? Que honra, que privilégio para mim estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Hoje, estamos em tempo de edificar. Edificar no quê? Na graça. E a palavra que o título, o tema que o Senhor me deu foi o ciclo da graça. Repita. Assim, bem professor, né? Para quem não sabe, eu sou professor. Então vamos ver o que Deus tem aqui, como é que Ele vai conduzir, se a coisa vai mais para o ensino. Eu acredito que vai ser mais para o ensino. Pelo menos foi assim para minha esposa. Eu já preguei para ela hoje. Então, foi ensino. Ela falou assim, você está ensinando. Ok, vamos lá e vamos ver o que o Senhor vai fazer. O ciclo da graça, deixa eu ver se passar mais um slide, vocês vão ver uma imagem. A única imagem que eu coloquei aqui, que para mim foi uma das imagens que me levou a pensar a respeito da graça. Tem se falado a respeito de graça o mês todo, então quem tem acompanhado já sabe talvez várias definições de graça. Uma das mais conhecidas é favor não merecido. Alguém já tinha ouvido esse? O que é a graça, Fernando? Favor não merecido. É um favor que nós recebemos independente de merecermos esse favor ou não. Esse favor não merecido, a Bíblia chama também de dádiva. O que é uma dádiva? Um presente. Deus tem um presente para a tua vida nesta noite, neste Shabat. Amém? Então, estenda as suas mãos e receba esse presente em nome de Jesus. Vamos lá, temos 3 pontos aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre... Primeiro eu coloquei em forma de pergunta, tá? A graça é para todos? O que você acha? Qual é a sua opinião? Vamos ver, tá? A graça, será que é para todos? Todos, a humanidade inteira, toda a terra, os animais, será que é isso? 2, lei da reciprocidade. Vamos ver o que é isso. E 3 é o título do estudo, o ciclo da graça. Até o final, eu espero que você entenda qual é o ciclo da graça. Se por acaso você não está fazendo parte deste ciclo ainda, você vai sair daqui neste ciclo e sendo, além da graça que Deus tem sobre as nossas vidas, tem derramado sobre as nossas vidas até hoje, nós queremos aquilo que o Senhor nos promete, superabundar em graça. A superabundante graça do Senhor, nós vamos entender como é que a gente recebe isso. Ok? Estamos prontos para aprender um pouquinho? Amém? Pronto? A graça é para todos? Vamos ver na Bíblia, né? Então, a gente vai fazer um passeio pela Bíblia aqui. Então, o primeiro texto que nós separamos aqui está lá em Mateus 5. Diz assim, Mateus 5, versículo 44, 45, para aqueles que gostam de tomar nota. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos... 45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Será que a graça é para todos? Há uma graça para todos. Até já dizia o nosso irmão Renato Russo, não sei se era irmão, quem sabe, eu torço, porque eu gostava muito dele, eu torço para que no finalzinho da vida dele ele tenha se voltado para o Senhor, a gente não sabe, mas ele dizia assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Alguém já ouviu isso? É verdade, ele vai voltar, sobre justos e injustos, sobre bons e maus. É mesmo, Fernando? Sim. O que o salmista diz? Aí eu fui lá para Salmos. Quando eu preguei para Simone, para minha esposa hoje à tarde, falou assim, você separou vários versículos, né?
E eu cheguei a pensar em tirar alguns versículos desse aqui, porque eu separei vários versículos, deve ter uns 6, 7, 8 aqui, desse Salmo 104. O salmista diz que a graça de Deus está sobre toda a terra. Eu falei, mas é tão lindo. É um livro poético da Bíblia. Para quem não sabe, eu sou professor de literatura. Aí dá aquela vontade de a gente interpretar aqui, né? Vamos ler um pouquinho? O que o salmista diz aqui? A partir do versículo 10, a gente pegou alguns versículos, 10, 11, 12, depois eu vou pular alguns aqui. Diz assim: Tu que fazes sair as fontes dos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Olha que lindo. O versículo 13: Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para todo gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Versículo 15: E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. 24, versículo 24, diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas, essa riqueza é para nós, viu? É graça do Senhor, está sobre todos. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo. Alguém aqui no ministério já ouviu falar de tempos e estações? Pois é, então, em tempo oportuno, vem o sustento. 28, dando-lhe tu, eles o recolhem. Olha lá, o que eu falei de você estender a mão? Abres a tua mão e elas se enchem. Você tem que, você levanta a tua mão, estende, e Deus enche as tuas mãos de bens. Agora, olha só, se a graça ela está sobre todos, imagina para nós que somos filhos. Há uma graça que está sobre toda a terra, e todos podem desfrutar desta graça que Deus nos deu, destes presentes que estão aqui no universo. Mas para nós que somos filhos, o Senhor se agrada, nós que o amamos, o Senhor se agrada de revelar segredos especiais, códigos especiais, para que nós recebamos uma graça que superabunde. Amém? Ok. Versículo Lucas 11. Isso aqui me veio quando eu falei, puxa, os filhos, né? O versículo que me veio foi esse, de Lucas 11. Na verdade, a partir do 9 e 10, tem aquele texto que fala, se um pai, né? Imagina um filho que chega para um pai e pede pão, e o filho dá uma cobra, pede um peixe, o pai dá escorpião. Poxa, você acha que um pai vai fazer isso com o filho? Um pai? Aí o versículo 13 diz assim, olha, se até os pais maus, das pessoas que existem, todo mundo aí no mundo, um pai não vai fazer um negócio desse com o filho, né? Ele vai procurar atender o desejo do filho. Imagine o nosso Pai Celestial. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais os dará o vosso Pai Celestial. O Espírito Santo, claro, tem um negócio. O que tem que fazer? Aqueles que lhe o pedirem, pedi e dar-se-vos, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A graça, olha só, a graça é sobre todos. Porém, há uma porção de graça especial reservada para nós que somos. Amém? Glória a Deus. Ponto 2. Lei da reciprocidade. O que é que eu estou chamando de lei da reciprocidade aqui? Olha lá, coloquei bonitinho aqui. O que o universo, olha só, o que o universo recebe do seu Criador é o que ele provê sobre nós que somos suas criaturas. Sim, lei da reciprocidade. Deus dá e o universo entrega a nós. Nossa, agora apareceu até aqueles irmãos místicos, né? Você já viu aqueles irmãos que ficou meio revoltado contra Deus? E agora ele fala assim, não fala mais que Deus abençoe, que o universo te estenda a mão. Que o universo entregue as bênçãos para você. Não está de todo errado, porque Deus entregou o universo e o universo
nos entrega a graça que está sobre o universo, amém? Ok, enfim, vamos dar sequência. Romanos 11 diz assim, versículo 35, e quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Sabe o que Paulo está falando aqui? Será que tem alguém que é petulante o suficiente, cara de pau, né, de chegar para Deus e falar assim, eu faço isso por você, para você me dar tal coisa? Ou alguém que pode entrar numa negociação com Deus, para persuadir Deus a fazer alguma coisa que Ele queira? Como? Por que alguém faria isso se, versículo 36, todas as coisas vêm de Deus, única e exclusivamente de Deus, tudo vive por seu, e tudo é para a sua glória, a Ele seja glória para sempre, amém. Tudo vem de Deus, tudo é dele, então nós possuímos o quê? Tudo vem de Deus, tudo é graça, ok? Isso é graça. João 3 diz assim, João respondeu, João 3, 27, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, deixa eu ver se está ali, o que está escrito lá? Se tudo que você tem vem do céu, olha só, eu coloquei assim, não podemos dar nada a Deus que nós não tenhamos. Tem como você dar alguma coisa para Deus que Ele nunca recebeu? Não, porque tudo que você tem vem dEle. E é interessante isso, porque tem gente que se acha alguma coisa mesmo. Gente, não estou querendo colocar ninguém para baixo, já vou subir você, tá? Mas eu me lembro de uma pregação, se eu não estou enganado, que foi inclusive aqui no MCI, do Juliano Som. Ele falou um negócio, eu não sei se, eu tenho a impressão de que eu vi um vídeo dele, numa pregação que ele estava aqui. E nessa pregação ele falava sobre adoração. E ele falava assim, tem uns caras aí, uns adoradores que acham que faz não sei o quê, faz uma coisa, dá umas piruetas e tal, não sei o quê, para Deus. Aquele adorador extravagante, né? Não estou dizendo que você não tem que ser adorador extravagante, tem que ser sim. Amém? Tem que vir do teu coração, tem que ser algo sincero. Seja um adorador extravagante, tenha liberdade para adorar ao Senhor, amém? Mas ele falava um negócio assim, sabe o que é? Nós somos como se fosse uma pulguinha, uma formiga. Imagina que eu sou Deus, e tem uma pulguinha aqui que eu nem consigo enxergar, porque não enxergo aqui, muito pequenininha. E essa pulguinha fica dando umas piruetas, me adorando. É tipo a gente com Deus. Você acha que porque eu adorei, agora eu posso cobrar alguma coisa de Deus? Pode mesmo? Pode mesmo, querido. E você pode achar que você acha realmente que você tem alguma coisa para dar para Ele que não tenha vindo dele já? Pois é. Isso agora está parecendo exortação, né, amor? Não, mas não é exortação, não. Fica tranquilo. Olha lá. Shabbat Shalom, estamos no Shabbat. Agora tem um probleminha, e eu vou falar sobre uma questãozinha aqui que afeta a gente, interrompe o ciclo da graça, e aí a gente vai chegar no ciclo da graça e já estamos fechando. Tem um problema. Muitas vezes nós achamos que nós somos donos de alguma coisa. A gente tem alguma coisa. Achamos que temos alguma coisa para oferecer para Deus. Tudo que a gente tem pertence a Deus. Então, peraí, qual é o problema, Fernando? Por que isso é um problema? Porque isso pode interromper o ciclo. Eu achar que eu sou dono de alguma coisa pode interromper o ciclo da graça. Fernando, então você tem que explicar o ciclo da graça. Ponto 3. Ciclo da graça. O que seria isso, Fernando? Ciclo da graça eu coloquei assim, eu recebo as bênçãos de Deus e devolvo as bênçãos para Ele. E Ele me abençoa e eu devolvo. Ele me abençoa e eu devolvo. E é um ciclo. É só isso, Fernando? Não, tem mais detalhes que a gente vai fechar com detalhe. Tem um detalhe. Como é que a gente retribui a Ele o que Ele nos deu? Como é que a gente devolve a Ele? Tem um jeito de devolver a Ele. Ok? E por que então? Falei que existe um problema se eu acho que eu sou dono de alguma coisa. Se eu acho que eu sou dono, e tem muita gente que tem dificuldade, a gente está falando em devolver a Deus o que nós temos, ou o que nós temos que foi dado por Ele. Se eu entendo que eu sou dono de alguma coisa, pode ser que eu tenha alguma resistência em entregar aquilo que eu acho que eu sou dono. Mas isso muda completamente quando eu entendo que tudo que eu tenho é emprestado, vem dele. Fernando, um exemplo simples. Fernando, toma um livro aqui, você fica com ele, guarda, administra, guarda ele lá na sua estante, tem um monte de livros, eu sei que você vai guardar com cuidado. Quando vier algum irmão aqui precisando de um livro desse aqui, você dá para ele? Não é meu. Se você entende que tudo que você tem vem de Deus, e Deus fala, entrega, não é seu. É mais fácil entregar assim do que quando eu acho que isso aqui eu conquistei. Isso aqui eu trabalhei 20 anos para conseguir. Você sabe?
Isso aqui é meu. Foi tão difícil conquistar isso aqui. Não, isso aqui foi Deus que te deu. Entrega. Dê a Ele. Eu sou criatura de Deus. A minha vida é dele. Senhor, faça o que o Senhor quiser. O dinheiro que eu tenho é dele, veio dele. Ele é dono de toda a riqueza. A família que eu tenho é dele. O carro que eu tenho é dele. Não me pertence. Por que eu vou limitar o fluir da graça de Deus se não é meu? Devolva. Fernando, o que você está falando? Vamos lá. 1 Coríntios 4, versículo 7 diz assim, mais algumas confirmações do que a gente tem é de Deus. Olha só. O que é que faz vocês tão presunçosos? Olha aqui a chamadinha de Paulo. É presunçoso você. Por quê? O que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Não, peraí, vamos ver. O que a gente tem vem de Deus. E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que vocês se consideram grandes e como se tivessem realizado alguma coisa por si mesmos? Dê glória a Deus. É dele. E se ele pedir, devolva a ele. 1 Crônicas 29, mais uma confirmação disso. Vamos lá para o Antigo Testamento, para a gente ver. Isso daí está no Antigo Testamento e no Novo, tá? 1 Crônicas 29, 14, diz assim, eu peguei até duas versões aqui, então a gente vai ver as duas versões, que belezinha ficou as duas versões aqui. Eu peguei essa aqui, a Ferreira de Almeida, e a outra é a Bíblia Viva. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu nós te damos. Na versão da Bíblia Viva está assim, ó. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que nos seja permitido dar ao Senhor alguma coisa? Tudo que temos veio de Deus e nós somente damos ao Senhor o que já é dele. Ok, Fernando. E quando eu não tenho nada para oferecer para Deus? Porque de repente, por que não? Estamos aqui falando da graça e de repente você já passou por alguma situação de aperto na sua vida? De crise? O Brasil está em crise, Fernando. Para quem está em crise, não tem crise. Mas o Brasil está em crise? Tem algumas coisas aí. Tem uma possibilidade de crescimento econômico? Sim, os especialistas dizem que sim. Mas está difícil ainda para muita gente? Tá. Um exemplo, eu estive numa loja de carros e aí perguntei como é que está. O pessoal está vendendo e tal? Não. Está tudo parado. Tudo parado. É a crise. Ok. O cara lá tem um carro, mas eu não tenho carro, eu não tenho nada, Fernando. A minha situação está crítica. Eu estou enfermo há tanto tempo e Deus ainda não me curou. Eu estou numa situação de dificuldade financeira e, poxa, quanto mais eu oro e busco e tal, não sei o quê, nada está acontecendo. Alguém já passou por alguma situação? Não precisa dizer que está passando agora, mas já passou por alguma situação assim? Poxa, Deus falou que eu ia gerar e nada acontece. Não está acontecendo, eu estou fazendo o trabalho, eu e o maridão e a esposa está fazendo, tem que fazer, mas não vem. Seja lá qual for a questão, de repente você vai fazer assim, mas eu estou numa situação que eu não tenho nada para oferecer a Deus. Não tem mesmo? Veja só, eu peguei um texto de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, e você vai ver o que aconteceu com a igreja da Macedônia, as igrejas ali da Macedônia, e como é que a graça do Senhor superabundou na igreja da Macedônia, numa situação de pobreza. Olha o que diz aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ele está dizendo o seguinte, só interpretando para vocês. Da profunda pobreza, de uma situação social não muito favorável, a igreja unida foi a que mais ofertou, abençoou, dizimou, honrou, serviu de forma totalmente generosa. Uau, Fernando, é mesmo? De repente você poderia olhar para as igrejas naquele período e falar assim, poxa, essa é a mais pobrezinha das igrejas. Não tem banco de espuminha, né? Aquele banco durão, é aquele banco de plástico que o irmão que é um pouquinho mais gordinho senta e quebra. Vai saber, né? É a igreja mais humildezinha. Mas essa igreja foi a que mais abençoou. E Paulo reconhece aqui, como em muita prova de tribulação, enfim, o versículo 3 diz assim, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima desse poder deram
voluntariamente. O que é legal aqui, esse termo voluntário é bem chique, né? Bem mais culto, né? Um pouquinho mais formal. Mas na Bíblia Viva, ele fala assim, o texto está dizendo assim, que Paulo fala assim, eles deram sem que eu precisasse insistir, ou pedir, ou pegar no pé para que eles dessem. Não precisou ter aqui várias ministrações sobre dízimo e oferta, ou sobre abençoar, ou sobre dar, porque a igreja voluntariamente, naturalmente, sem cobrança, deu. Que tremendo! Será que eu não tenho nada para oferecer a Deus? Você acordou hoje de manhã? Acordou nesta aqui, né, queridão? Você respirou, você fez... Qual a primeira coisa que você fez quando você acordou? Abriu o olho? Não, às vezes você acorda antes, né? Às vezes não abre o olho, às vezes você está acordado, mas você está ainda de olho fechado. Mas você percebeu que você estava respirando? Estava respirando, está vivo, estou vivo. Tem uma coisa mais preciosa e mais milagrosa do que a vida? Eu não sei. O dom da vida. Não tenho nada para você tem a coisa mais preciosa da sua vida. Olha que bênção. E é interessante porque a situação de pobreza fez com que eles ofertassem, abençoassem e dessem, e servissem muito mais. Muito mais. Você já ouviu falar de alguma coisa assim, que é um momento de fraqueza, que o poder de Deus vem? Tem um louvor que diz assim, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poxa, na fraqueza, na dificuldade. Mas o poder de Deus, quando você está nessas, vem e te arrebata. E aí, Fê? Vamos lá. Pode chamar de Fê. Amém? Já estamos mais íntimos. Ok? Por menos que tenhamos, nós sempre teremos algo para oferecer a Deus, que Ele nos deu em primeiro lugar. É preciso, agora o que é preciso? Aprender a se conectar com a graça, com essa graça especial de filho, se conectar com a graça de Deus. Fernando, como é que eu faço isso? Estou chegando no final, a gente vai chegar no finalmente, a gente vai contar isso para você. Tá? Continuando 2 Coríntios, mas agora lá no 7. Olha só a consequência de dar e de servir com tanto amor, com tanta generosidade. Eles superabundaram em tudo que eles precisavam. Mas olha só, Paulo diz, portanto, assim como em tudo abundais, abundais também, olha só, em fé, em palavra, em conhecimento, em diligência, em destreza, e também no amor para conosco. Ele está falando do amor para com a liderança e tal, mas do amor entre si. Versículo 8, esse versículo 8 é a chave aqui, tá? Não digo isto como quem manda. Paulo está dizendo assim, eu não estou mandando em vocês. É algo que a gente ouve aqui da nossa liderança há bastante tempo. A gente não é pau mandado dos líderes, né? Aqui, não, o pastor me proibiu. Não tem esse negócio de pastor proibiu aqui, né? No nosso ministério aqui não tem isso. E nem é bíblico. Não, o pastor proibiu fazer isso. Não proibiu nada. Pode ter recebido um conselho, mas proibido, não está proibido, não. E Paulo está dizendo aqui, eu não estou mandando vocês fazerem isso. Veja só, é porque eu estou mandando. Estou dando uma orientação para vocês. Qual é essa orientação? Não dizendo como quem manda, mas para provar, pela diligência aos outros, a sinceridade do meu amor, do vosso amor. Presta atenção nesse, diligência aos outros, que eu vou explicar. Aí o 9 diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Agora pega esse negócio que eu grifei aqui, pela diligência aos outros, pelo serviço aos outros, pelo amor aos outros. Na versão da Bíblia Viva, que eu não quis colocar de novo para não repetir aqui, ficar muito grande, a Bíblia Viva diz assim, por que eu tenho que ter essa diligência para com os outros? Porque os outros estão ansiosos para receber da graça que você tem para distribuir. Você entendeu isso, queridão? Você sacou isso aqui? Paulo está dizendo aqui, ó, vocês já estão sendo generosos, vocês estão sendo e tal, e Deus já está fazendo abundar em você fé, a graça do Senhor de uma maneira geral, as bênçãos, a diligência, a destreza, o conhecimento, vocês abundam em sabedoria, porque vocês são generosos, vocês fazem isso. Agora, vocês têm que fazer uma coisa, eu não estou falando isso como alguém que está mandando você fazer, mas é algo que deve ser feito. O quê? Distribua. Abençoe. Compartilhe. E você está entendendo que isso aqui não é só financeiro, envolve financeiro também, porque a gente tem ouvido aqui dentro da casa há muito tempo que dinheiro é semente. É semente. Se você quer colher bons frutos, tem que plantar. Então, dinheiro envolve
mas plante amor, plante conhecimento, plante visita, plante conversa, plante um abraço, um sorriso. Está entendendo? Ô, meu queridão, olha só isso. Você não está entendendo? Nós estamos falando do ciclo da graça aqui. 2 Coríntios 9, versículo 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a fim de que, tendo sempre em tudo suficiente, abundeis para toda boa obra. Eu coloquei lá o detalhe: tem abundância para dar. De novo, na Bíblia Viva está assim: prazerosamente. Tem que ser com amor, com alegria, com paixão, com prazer. Se tem uma coisa que pode matar essas sementes aqui que a gente tem, que o Senhor nos dá para a gente, é você fazer alguma coisa por interesse, ou por egoísmo, ou por, sei lá, por ganância, esperando alguma coisa em troca. Isso mata a semente. Mas se você faz com prazer e com amor, isso vai dar muitos frutos. Quando você abunda em graça, Deus manifesta o seu poder através. Sabe por que eu fico tão feliz de estar aqui compartilhando com vocês a palavra? Trazendo um ensinamento, uma palavra, ou ministrando louvor, ou servindo com os irmãos aqui, ou seja lá em qual área for, ajudando aqui na barraca, no tabernáculo. Sabe por que é tão gostoso fazer isso tudo? Por que é tão bom? Porque quando você serve dessa forma, você é cheio do poder de Deus. E se tem coisa boa, vou falar uma coisa, eu falava para minha esposa hoje, falei assim: se tem uma coisa que eu amo no mundo, eu troco. Talvez a maioria dos homens falem a mesma coisa, tá? Se tem uma coisa que eu troco, cara, eu não vou para Paris, mas eu estar com você, meu amor. Eu não troco para Paris, eu não troco por um montão de dinheiro. Ter tempo de intimidade com a minha esposa é uma coisa preciosa. Quer uma coisa que, nesse nível, porque não é por acaso que nós somos a noiva, iremos casar com o nosso noivo, e essa figura nos é apresentada na Bíblia. Não é por acaso, é porque isso é maravilhoso, esse tipo de relacionamento é incrível. Se tem uma coisa que é capaz de nos encher de alegria, é você ser usado como instrumento de fluir do poder, da graça, da bênção de Deus. Isso é maravilhoso. E você, quando abunda em graça, você é cheio do poder de Deus. Versículo 10 do 2 Coríntios 9 diz assim: ora, aquele que dá a semente, não acabei de falar da semente? Ao que semeia, quem nos dá a semente? Deus. Também vos deu pão para comer, e multiplique as suas sementes. Deus te dá sementes para plantar, e Ele aumente os vossos frutos em... Sabe o que isso quer dizer? Deus sim quer a prosperidade do seu povo em todos os níveis, físico, espiritual, natural, sim, mas Ele quer que você dê frutos. E sim, você poderá dar frutos e dará frutos de tudo aquilo que você tem investido no reino, inclusive financeiro, mas você deverá dar frutos de justiça. Oh Senhor. Lucas 6,31 diz assim: e como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira, fazei também, trate o outro como você quer que trate a você, queridão. Agora, não coma a sua semente, plante, distribua as bênçãos do Senhor e dê muitos frutos. É isso que Deus quer que você faça. Você quer receber a superabundante graça de Deus na sua vida? Quem quer? Ainda mais. Pessoal, Fernando, eu já estou vivendo isso. Quer mais? Eu quero mais. Eu quero mais. Deus tem mais para você. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do humano. O humano é o que o Senhor tem para aqueles que o amam. Então, se de repente você fala assim, mas tá bom do jeito que está, querido, somente não consegue imaginar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, não limite Deus. Deus me dá mais, conforme a tua vontade, conforme a tua graça, superabunde a tua graça. Eu vou plantar, eu vou distribuir. Agora, olha só, queridão. Atentos. Como é que o fluir da graça de Deus? Nós não estamos falando do ciclo da graça. Deus nos dá e a gente devolve. A gente devolve para quem? Entre nós. A gente tem falado muito sobre relacionamento. O apóstolo falou também sobre chaves na semana passada.
E algo que a gente precisa priorizar, algumas prioridades. Tempo, finanças, tô seguindo, tá vendo? Memorizei aqui, tempo, finanças e relacionamento. Tô certo, AP? Tempo, finanças e relacionamento. Quem estava aqui há umas 3, 4 semanas atrás, quando o pastor Jefferson trouxe uma pregação também no Shabat aqui, também sobre relacionamento. Deus te enche da graça dele para que você compartilhe com todas aquelas pessoas que o Senhor coloca no teu caminho. Com aquele vizinho chato que Deus colocou ali para estar do teu lado. Com aquele colega de trabalho que às vezes você não gosta tanto, mas está ali e precisa do Senhor. Com aqueles parentes, né? Que se é parente morde a gente, né? Que o pessoal fala aí. Gente, com aqueles parentes, com aquele filho que está magoado com você ou que se afastou de você, com os irmãos da igreja, com aquele irmão que você nunca falou, mas de repente está sempre passando por você, e você fala, você não conhece, não fala com ele. O pastor Jefferson fez um desafio naquele dia, que eu cheguei a comentar com ele, eu falei assim, até eu fiquei constrangido. Você olha para alguém, olha para o lado e tal, e quem está do lado, e tem uns irmãos aí que eu nunca vi, vai lá e fala com ele, chama ele para tomar um café. Eu fiquei constrangido. Eu falei, pastor Jefferson, a gente está precisando treinar esse negócio de relacionamento, que a gente está meio destreinado com esse negócio. Eu chegar assim, já convidar para ir na minha casa, e já, né, eu estou meio fora de forma para... A gente vai, aquelas pessoas que estão ali, que a gente convive, né, sei lá, está no mesmo ministério, a gente tomou um café junto, alguma coisa assim, sei lá, porque o ministério promoveu alguma coisa e tal. A gente não vai atrás das pessoas, não atende, olha, porque aquele irmão lá está sozinho ali, deixa eu ir lá conversar com ele, bater um papo. A gente não faz isso, a gente está destreinado. Precisamos estar mais atentos, porque esse é um dos principais meios, é uma das chaves, para que a graça de Deus flua através da tua vida. Quer receber a superabundante graça de Deus? Seja então, meu desafio para você hoje, prático. Se torne um administrador, um gestor, um distribuidor. Seja um distribuidor da graça de Deus. Deus te enche da graça dele, das bênçãos dele, não para você reter, não para você guardar para você, porque senão, esse é o último slide aqui. O que vai acontecer se você reter? Você vai romper o ciclo da graça. Não rompa, não interrompa o ciclo da graça. Amém? Espero que tenha sido simples, prático, direto. E que você hoje saia daqui abundando. E se você vai sair assim, ai que palavra gostosa, ai como eu fui alimentado, ai, não perca tempo. Olhe para o primeiro que estiver ali que você puder compartilhar e distribua. Amém? Tamo junto? Glória a Deus.